Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos conhecer a história de Job Mazeco. Job Mazeco MM foi um soldado sul-africano durante a Segunda Guerra Mundial, servindo no Corpo Militar Ativo como parte da 2ª Divisão de Infantaria da África do Sul. Ele foi uma das muitas tropas aliadas capturadas pelo eixo na rendição do porto de Tobruk em 1942. Ele ganhou fama por suas ações ao afundar um navio alemão enquanto servia como estivador prisioneiro de guerra no porto de Tobruk, pelo qual foi premiado com o Militar Medalha. Antes da guerra, Mazeco trabalhou como mineiro em Springs, na África do Sul. Após a conclusão do treinamento básico, ele foi enviado ao norte da África para ingressar na 2ª Divisão Sul-Africana. Rendição e sabotagem. Mazeco tornou-se prisioneiro de guerra em 21 de junho de 1942, quando o Major-General Hendrik Klopper, comandante da 2ª Divisão de Infantaria da África do Sul, entregou a guarnição de Tobruk com 32.000 homens ao Marechal de campo Erwin Rommel. A guarnição incluía 10.722 sul-africanos da 2ª Divisão, dos quais 1.200 eram membros do Corpo Militar Ativo. Os alemães separaram seus prisioneiros por raça. As tropas brancas foram enviadas para campos de prisioneiros de guerra na Europa, mas os prisioneiros de cor foram retidos em campos de prisioneiros de guerra italianos na África, onde foram forçados a trabalhar como trabalhadores manuais em condições horríveis. Parte do trabalho forçado dos prisioneiros envolvia carregamento e descarregamento de suprimentos de navios de carga alemães no porto de Tobruk. Com sua experiência pré-guerra e exposição a explosivos, enquanto descarregava carga de um navio de carga alemão no porto de Tobruk em 21 de julho de 1942, Mazeco conseguiu 3 de seus companheiros prisioneiros para distrair os guardas alemães enquanto ele se ocupava no convés inferior fazendo uma bomba usando sua experiência em mineração antes da guerra. Usando munição da qual extraiu a cordite e um longo pavio, Mazeco montou um dispositivo explosivo improvisado que escondeu entre galões de gasolina no porão do navio, enquanto ele e seus companheiros de prisão retiravam a carga final do navio. Mazeco acendeu o fusível e saiu do navio. A nave foi destruída na explosão e no incêndio subsequente. No dia seguinte, os prisioneiros de guerra foram questionados sobre fumar a bordo do navio, ao que eles responderam que os cigarros eram proibidos e não estavam incluídos em nenhuma ração, o que não poderia ser contestado por seus captores italianos. Mais tarde, Mazeco escapou do campo de prisioneiros de guerra italiano em Tobruk e caminhou por 3 semanas através do deserto e das linhas inimigas até El Alamein. Em outubro de 1942, ele se juntou à derrota de seus captores alemães e italianos como marca da 1ª Divisão de Infantaria da África do Sul na 2ª Batalha de El Alamein. Depois de El Alamein, ele foi transferido para a 6ª Divisão Blindada da África do Sul e foi declarado recebedor da Medalha Militar MM por suas ações em Tobruk em 11 de março de 1943. O prêmio foi mais tarde concedido a ele pelo Major-General Francois Henri Frank Teron, enquanto na Itália com a Divisão Blindada. Ele alcançou o posto de cabo de lança durante seu serviço. Prêmios. Medalha Militar. Mazeco foi nomeado para a Cruz Vitória por bravura, mas o artista de guerra Neville Lewis afirmou que um oficial militar sênior vetou a recomendação de dar tal honra a um homem negro. Em vez disso, Mazeco foi premiado com a Medalha Militar por bravura. Medalha Militar atribuída a Job Mazeco. A citação refere-se incorretamente a ele como Job Mazeco. Um trecho de sua citação da Medalha Militar diz o seguinte: o rei teve o prazer de aprovar o seguinte prêmio em reconhecimento ao serviço galante e distinto no Oriente Médio. Medalha Militar SIC, Corpo Militar Ativo. Citação: por ação meritória e corajosa naquele dia ou próximo a 21 de julho, enquanto prisioneiro de guerra, ele, Job Mazeco, afundou um navio a vapor inimigo totalmente carregado, provavelmente um barco F, enquanto atracava no porto de Tobruk. Ele fez isso colocando uma pequena lata cheia de pólvora entre tambores de gasolina no porão, levando um fusível para a escotilha e acendendo o fusível ao fechar a escotilha. Ao realizar esta ação deliberadamente planejada, Job Mazeco demonstrou engenhosidade, determinação e total desconsideração pela segurança pessoal de punições pelo inimigo ou da explosão que se seguiu que incendiou o navio. Medalhas de serviços tal como
Acontece com outros membros do serviço. Mazeco teria recebido as seguintes medalhas de serviço, além da medalha militar: 1939, 1945 Star Estrela da África, Estrela da Itália, medalha de serviço na África, vida depois da guerra. Após a guerra, como muitos outros soldados desmobilizados, ele ganhou pouco reconhecimento no mundo da vida civil. Além disso, a regra geral baseada no apartheid que rege os prêmios de pensão era que as escalas de pensão de cor devem chegar a 3/5 e as escalas de pensão africanas a 2/5 da taxa aplicável aos brancos. A maioria dos ex-militares africanos que nutriam grandes esperanças de seu mundo do pós-guerra ficaram desiludidos quando não conseguiram encontrar emprego com base nas novas habilidades que adquiriram no exército e no padrão de vida a que estavam acostumados enquanto membros das forças sul-africanas não eram mais aplicáveis. Para Mazeco e membros do NMC, a África do Sul pós-guerra era muito parecida com a África do Sul pré-1939. Barco com mísseis SA-A classe 4 semelhante ao navio sul-africano que leva o nome de Mazeco. Mazeco foi atingido e morto por um trem em 7 de março de 1952. No momento de sua morte, ele era tão pobre que seu funeral foi pago com fundos emprestados e doados. Ele foi enterrado no cemitério de Paineville Township em Springs, África do Sul. Honras e reconhecimento em sua homenagem. O município de Kwatema, perto de Springs, tem uma escola primária com o seu nome, assim como a estrada principal que liga Springs a Kwatema. Em 1997, a Marinha da África do Sul renomeou a nave de ataque com mísseis Sascobi Quetzey como Sasjob Mazeco. Em 2007, o diretor sul-africano Vincent Molloy fez um documentário sobre Job Mazeco e a 2ª Divisão de Infantaria da África do Sul chamado Um Par de Botas e uma Bicicleta.